Oi gente, hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o livro Secretária de Satã, da Karine Ribeiro. É a primeira publicação, né, o primeiro livro da editora Rocket. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver, é uma história... Assim, o livro é fino, só que a história é um pouquinho longa até, tá? As letras são bem pequenininhas, então a história é grandinha. Só que ela passa muito rápido, a escrita da autora ela é bem curta e grossa, ela é bem direta ao ponto, não tem muita enrolação. E o livro veio com um marcador também, tá todo bonitão. E nesse livro, gente, a gente vai ter duas histórias, digamos assim. A gente vai ter a história principal, que é a história do Alexandre. Ele é um assistente de necrópsia, se não me engano. E o Alexandre, ele tem um caso com um cara que é casado, tem filha, né? Então ele tem toda uma relação meio conturbada com esse cara. E esse cara, ele é o editor-chefe de um autor muito famoso e prestigiado, que é o Gabriel Salinas. O Gabriel Salinas, ele é como se fosse a J.K. Rowling, assim, sabe, dos livros de terror. Ele é como se fosse o Stephen King, assim, ele é muito famoso, muito conhecido. Ele escreveu alguns livros de sucesso, só que o mais pop, né, o mais popular dele foi um tal livro chamado Caixão de Cristal. E a história desse livro é, então, a segunda história que a gente vai ter narrando o livro inteiro, que é a história da Amanda, que é a personagem desse livro, é a protagonista desse livro, e ela é a secretária de Satã. A gente não sabe muito bem porque ele não vai colocar o livro inteiro, né? Mas tem trechos desse livro fictício que mostram a Amanda. Ela tem um pacto com o diabo, né? E nesse pacto ela tem que conseguir 5 corações humanos para realizar os desejos dela. Então, se não me engano, cada coração realiza um desejo e ela tem que ofertar esses corações, né? Ela tem que matar a pessoa e arrancar o coração dela e ofertar esse coração a Satã. E o Alexandre, que é o protagonista desse livro, ele é muito viciado, ele é muito fissurado nessa história e principalmente no autor desse livro. Tem uma obsessão pelo Gabriel Salinas. E aí o que acontece, gente? Por uma loucura, vários motivos que eu não vou poder falar aqui para não entregar tudo, o Alexandre vai acabar agindo igual a Amanda, a personagem do livro. Ou seja, ele vai então se envolver numa matança igual a matança que acontece no livro do cara, né? De matar a pessoa, arrancar o coração dela e ofertar a Satã. E aí, conforme ele vai matando, né, gente, não é um spoiler eu falar pra vocês que o cara é o assassino, porque ele que narra a história, então a gente já sabe desde o começo as intenções dele. Assim, gente, o que eu posso falar pra vocês sobre esse livro? Ele é um livro que, apesar de curto, eu demorei um pouco pra finalizar a leitura, porque eu não tava conseguindo me apegar ao protagonista. E isso é uma coisa que aconteceu comigo lendo Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Acho que O Colecionador eu senti também um pouquinho. Teve outro livro que eu não vou lembrar qual que é. Não vou me lembrar qual é agora. Mas é um livro que o protagonista é o vilão que conta a história. E eu tenho um grande problema com histórias que são narradas em primeira pessoa do ponto de vista do antagonista. Só que isso só acontece quando esse antagonista, quando esse vilão, ele é insuportável, entendeu? Ele é muito irritante, ele é um mala sem alça, ele é um desgraçado, coisa que aconteceu muito comigo lendo o Dias Perfeitos. Esse livro, eu acho que ele é um pouco menos do que o Dias Perfeitos, porque o Dias Perfeitos, eu não conseguia ler direito o livro, gente, era muito insuportável aquele vilão. O protagonista me irritava profundamente, eu queria que ele morresse logo, e era ele que estava contando a história, então ficava difícil empurrar até o fim. Nesse livro, o protagonista ele ainda tem alguns resquícios de humanidade, mas ainda assim ele é um cuzão. Ele é um desgraçado, filho da puta master. Só que eu acho que o que me empurrou nesse livro, assim, até o fim, foi a curiosidade de saber o que ia acontecer no final. E a partir do meio do livro até o final, eu já estava bem imerso na história. Além do que eu falei do protagonista, eu tive muito problema em me apegar mesmo a qualquer personagem do livro. Eu não consegui gostar de nenhum deles me cativou. Mesmo os protagonistas secundários, eu não consegui desenvolver um laço assim com eles. Eu achei o final do livro um pouco confuso, assim, fiquei tentando puxar, mas e aquela cena que aconteceu isso? Por que que não? Por que que não aconteceu nada a respeito daquilo? E eu ficava tentando puxar coisas de lá do começo do livro e eu não consegui me envolver um pouco no final da história. As cenas gráficas do livro são muito claras. Nossa, esse personagem, o personagem do Alexandre, ele é o Patrick Bateman, assim, só que num nível um pouco mais light, porque eu acho que o Patrick ainda ele é mais insuportável ainda. Ele é arrogante, sabe, estúpido, ignorante, cuzão, sabe, o jeito que ele fala, o jeito que ele pensa sobre as pessoas é muito assim insuportável, e o Patrick Bateman é isso, só que num nível muito mais forte. E as cenas de assassinato
me lembraram também muito as cenas do Psicopata Americano, porque é tudo muito gráfico, é muito visceral. Então você tem que ter estômago pra aguentar as cenas que tem aqui. O livro, por outro lado, ele me levou assim pra... Nossa, eu viajo, né, gente, com as histórias. Fez pensar muito na questão do diabo, né? O que é o diabo na nossa vida, né? Aqui a gente tem a questão do diabo ser uma figura, um arquétipo, né, de influenciador, de manipulador. Tanto que até a carta do tarô do diabo, ela significa um pouco isso, né? Ela representa um pouco isso, que é a confusão, é o prazer em cima da razão, é o seu sentimento, as suas sensações, o seu desejo acima da sua razão. É o prazer antes do espírito, né? A carta do tarô do diabo diz isso. E aqui a gente tem muito a questão da influência, da confusão, da bagunça, do diabo ser tipo um grande ser controlando ali um grupo de marionetes, né? Então ele faz o que quiser de você. Nós temos sim esse poder de influência sobre as pessoas e às vezes para influência negativa, para uma coisa ruim mesmo. Tem uma frase que é muito interessante, que eu não lembro da onde eu ouvi essa frase. Não sei se foi de um livro, não sei, gente. Se alguém souber, me fale aí, mas eu vou até pesquisar no Google depois. Mas é uma frase que é assim: se você consegue fazer um grande número de pessoas acreditar num absurdo, você tem um exército. É uma frase que diz muito, né? Se você consegue fazer uma pessoa acreditar num absurdo, numa coisa fantástica, né? Talvez que uma pessoa foi lá e abriu um mar no meio, enfim, e outras coisas do tipo, você consegue ter um exército, ou seja, você controla aquela pessoa e faz dela o que você quiser. E aí a gente puxa também, né, para hoje, e a gente vê tanto líder religioso enganando, roubando dinheiro das pessoas em plena televisão, TV aberta. A pessoa rouba dinheiro das pessoas na cara dura, porque elas estão tão iludidas, tão acreditadas em tal coisa. Às vezes ela até acredita tanto na pessoa, ela tem tanto poder que ela dá o que ela quiser. Ela é capaz de fazer o que você quiser, você tem um exército de pessoas. E o livro desencadeou muito isso assim na minha cabeça, né? O poder que uma pessoa não tem de influência sobre outra, né? Tanto através de uma obra que ela escreveu, de um personagem, de qualquer coisa, gente. Se você consegue fazer as pessoas acreditarem num absurdo, em coisas muito fantasiosas, sabe? E você consegue iludir a pessoa desse jeito, você tem um exército. Então você faz o que você quiser delas. É interessante, o livro me fez pensar muito sobre os grandes enganadores, os grandes pilantras, os grandes cuzões, né, gente, dos poderosos, né? E nisso não só na religião, tá? Em qualquer lugar, na política, dentro da família, você tem gente que faz isso. Então é interessante a gente perceber onde é que está o diabo nos outros e onde é que está o nosso diabo. Onde é que a gente está fazendo talvez isso também. Nossa, eu acho que eu viajei muito agora. Mas é isso que o livro faz, né, gente? Ele faz a gente viajar, pensar em muita coisa. Apesar de ser uma história bem assim visceral, né, de muito sangue, muito gore, físico, né, bem de sensações mesmo, ele me abriu muito a mente para pensar nesse tipo de coisa, né? Onde é que está o nosso diabo e o diabo das pessoas, né? Quem controla a gente? Quem controla a sua mente? Quantos pensamentos você tem que são realmente seus, né? E não são pensamentos de outras pessoas ou de um grupo ou de uma massa, pensamentos que já estavam lá formados e você só está replicando aquilo, porque pensar dá trabalho, né, gente? Pensar é uma coisa que dá trabalho, dá preguiça, então é mais fácil às vezes você ir numa linha de pensamento que já está formada, já está prontinha e você só vai replicar aquilo. Do que pensar por conta própria, né? Então, quantos desses pensamentos são seus de verdade? E não são pensamentos de um diabo, né? Diabo que eu falo de um controlador, de um grande controlador ou de uma grande teia de pensamentos, né? Que te fazem não pensar. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu confundi muito vocês, mas a história é bem legal, vale muito a pena você conhecer o livro. E vamos ficar de olho aí, então nos próximos lançamentos da editora Rocket, tá? É uma editora que ela tá bombando aí. Ela tá para trazer uma antologia de contos vampirescos e bruxescos e todo o universo da Anne Rice. A antologia ela se chama Veludo e Sangue e ela é uma homenagem a Anne Rice. E é tudo que ela criou, né? Essa grande mulher fodona. Então fiquem de olho, já tem até capa lá na rede social da Rocket. Vou deixar o Instagram da Rocket aí embaixo também para você seguir
e acompanhar. Bom, é isso, gente. Falei demais. Beijo pra todo mundo. Até a próxima.